plano emocional também. Muito bem. Encontro consonantal. Na nossa consciência e na nossa existência é a nossa justiça. Isso é o nosso encontro consonantal. Toda regra que você aplica, toda regra que realmente você ela é aplicável na vida. E a que você vai aplicar ou receber também é uma consoante. Então quando a AB chama-se encontro consonantal, são justiças que é aplicável em nossas vidas. Que na sociedade não vai ser inserido isso, porque eles se preocupam com bens permutáveis e dinheiro, né? Mas nós não, nós estamos aqui para nós aderirmos à santificação com o Eterno. E sabemos como a gente se santifica. Isso é o bom da Torá, que a Torá ensina cada fio de cabelo. A Torá não entra de qualquer maneira a galope. A Torá ensina a gente como é a santificação, passo a passo, para a gente elucidar e entender o que a gente está fazendo aqui, né? Porque se a gente entrar de qualquer maneira na presença do Eterno, poderemos ocorrer como aconteceu com Datã, Corá, Pirão, né? E outras pessoas também que entraram numa consciência, aquele homem também que foi comido de bicho, eu esqueci o nome dele, no Novo Testamento. Qual foi o nome dele que foi comido de bicho? Então, porque entra numa configuração sem entender o encontro consonantal, sem entender o propósito de Deus. Isso é muito perigoso, né? Nós estamos em 2014, essa é a 12ª vez que eu aprendo essa paraxá. Então eu já estou há 12 anos entendendo essa paraxá, todos esses 12 anos, para a gente compreender as paraxás. Como que você vai confiar sua alma, sua carne, sua família numa congregação que a pessoa não entende o capítulo 16 de Êxodo? Não tem como. É complicado, né? Então, o Shalom, irmão Valdo, encontro consonantal, volta a dizer, é a sua justiça ao encontro com a outra justiça. Isso chama-se encontro consonantal. E esse encontro consonantal de consoantes, o Eterno vê isso como responsabilidade de santificação. Tá? Então a nossa santificação ela é dada quando nós temos um encontro consonantal e respeito A e B, lado A e lado B. Tá bom? Então isso chama-se encontro consonantal. O Eterno não lê, em hipótese nenhuma, tá, as vogais da Torá, A, E, I, O, U, ele não vê como princípio de justiça. Fique bem claro. Ou seja, a graça que o povo prega é o lado das vogais da Torá. O Eterno não lê como planejamento de justiça. Ou seja, não adianta você doar uma ponte de Niterói aqui para a congregação, né? Você pode doar a empresa da Itapemirim aqui como oferta. O Eterno não vai ler isso como justiça. Ele não lê. A justiça do Eterno é a responsabilidade fiscal sua com a que você está aplicando e que aquela que está te atendendo. Com um grande exemplo clássico agora ao vivo aqui, irmão Valdo, entrando na congregação. Ele está aplicando justiça para ele, para as filhas e filhos, netos e netas, e para a própria alma dele. Fora o bairro inteiro que observa ele como exemplo ou mau exemplo. Vai depender do estado emocional que ele está.
Então ele está aplicando justiça no encontro consonantal entre ele e a congregação. Nesse momento ele fez justiça, ele entrou porque ele tratou, ele fez um compromisso, ele deu a palavra. Então, dá-se o nome de encontro consonantal. Isto que a gente vai tratar hoje na Parashá Bechalá, que é a saída, né? O Kitavô saiu para o deserto. Não tinha como mais o povo hebreu estar naquele relacionamento abusivo, onde tinha que trabalhar dia e noite, com as mãos e com os pés, fazendo tijolos, sem almoçar, sem férias, sem descanso, noite e dia, com o relacionamento abusivo do faraó. E nós não vamos estar mais hoje nessa consciência. Isso não nos pertence mais, porque é um caráter abusivo. O Eterno deu 6 dias para nós trabalharmos, mas o Eterno ele deu um dia para estar na presença dele, que é o caráter do Shabat e também das suas festas. Então, nós não podemos sair dessa frequência de Bechalá, de como nós enviarmos para estar na presença do Eterno. A presença do Criador, ela não é como a gente imagina. Estar na presença do Criador, irmãs e irmãos, é obedecer o encontro consonantal, como o irmão Valdo fez agora ao vivo ali, de forma física, para todo mundo ver. Isso chama-se encontro da palavra dele com a palavra energética, que é a congregação do Eterno. Para ele, ele fez justiça, os anjos acusadores não vão acusar ele, ele veio, sentou, está comendo já o pão, né? E não há como os acusadores, que são 365 anjos acusadores, que vai acusar ele hoje, lá no trono, meia-noite e meio-dia, e dizer, olha, ele não foi no culto. Eles não vão acusar ele, porque ele fez um encontro consonantal. Torá é prática. Torá não é falar que eu sou de Torá, ou botar túnica, ou dizer que eu sou, ou falar em hebraico. Torá para o Eterno é prática. E hoje nós temos que sair do Egito. Essa paraxá pede para sair hoje. Tudo que você faz de forma fora da Bíblia, da Torá, nesse culto hoje, você vai, na sua mente aí, no seu coraçãozinho, vai pedir ao Eterno para tirar você dessa escravidão. Porque se você continuar lá, naquela escravidão, você não vai estar no planejamento do Eterno. Isso é muito perigoso. Eu fiz isso em 2010, dia 18 de maio de 2010, eu fiz isso. Eu estava conversando com o namorado da minha mãe. Era 6h20 da tarde. Falei assim, Reginaldo, amanhã eu vou caçar uma assembleia, porque a coisa não está boa, não. Ele falou comigo, vai sim, não deixe de ir, não. Vai porque estão armando laço contra você. Inclusive, tem pessoas que nem querem que você vá para sua casa. Estão de olho lá. Ele falou isso comigo, o namorado da minha mãe. E eu estou desde 2010, vai fazer agora 14 anos isso, que eu saí do Egito. Eu não vou voltar mais. Não quero. Me fez muito mal lá. É uma ilusão tola. Não vai me dar nada em troca. Ainda podem me matar também. Então eu prefiro ficar aqui, na presença do Criador. Porque aqui parece simples, mas o Eterno ouve as nossas preces, o Eterno é carinhoso conosco, livra-nos do mal todo instante, e eu tenho a certeza de que as nossas almas estarão no mundo vindouro. Então, eu não quero voltar para o Egito, porque o Egito, ele se apresenta com os corões, né? Alhos poróis, carne, tem cerveja, tem muita coisa gostosa lá. Mas só que
eu vou estar num relacionamento abusivo, um relacionamento que vai me escravizar. E eu não poderei prestar cultos ao Eterno no deserto. Né? Lá não há como, ele não dá espaço. Então aqui eu peço à congregação nessa noite para que a gente vibre a frequência do Criador e saia do Egito. Não pode trabalhar no Shabat, não pode. Eu peço a você para o seu próprio bem. Não pode trabalhar nas festas do Eterno, não pode trabalhar na Lua Nova, não pode trabalhar na Lua Nova, não pode trabalhar na virada do ano, 1º de Abib agora, acho que é 11 de março, não pode trabalhar. 14 de Abib é Páscoa, não pode trabalhar dia 14. Nem no outro dia, que é o primeiro dia da festa dos pães asmos, são 2 Shabat, um colado no outro, não pode. O último, 7 dias depois, é um Shabat, também não pode. Então, isso é os mandamentos do Eterno dos Exércitos. Está na Bíblia aqui. Está até na Bíblia católica. Essa Bíblia aqui é católica, tá? Não é hebreia, não. Católica. E a gente precisa compreender isto para não irmos fora da palavra. Essa palavra aqui do capítulo 16, que o Eterno manda maná, o 17, essa paraxá pede para que nós saiamos da frequência do Egito. Porque no Egito você vai ver alhos poróis, né? Gostoso a beça, né? Tem pão lá quentinho às vezes, mas não é eficaz, não vai trazer vida e vida com abundância, e você automaticamente, de forma sutil, você é saída da presença do Eterno sem você perceber. Porque o Eterno não ouve gente desobediente. Não adianta que ele não ouve. O Eterno só ouve pessoas que estão na frequência da obediência a ele. Então eu peço para que nesse culto de hoje, que nós estamos prestando ao Eterno, nós vamos se alimentar do pão da vida, mas que esse encontro consonantal de você com o deserto nada mais é que a sua riqueza, sua libertação, sua alegria. Não adianta você respeitar a sua alma animal ou alguém lá, né? E você não ser respeitado no mundo espiritual. Complicado. Igual, por exemplo, tá aqui a irmã Maria. A Maria é batalhadeira, luta muito. Tá a irmã também aqui, a irmã também Eunice. Irmã Tânia está aqui, irmã Valdo. De 2012 para cá tem 12 anos. 12 anos. E há 12 anos, todas as congregações que a minha mãe foi, não curou a ferida dela. O Salvador de lá não curou. Aqui vai ser curado por quê? Porque eu sou filho dela? Não. Porque aqui o altar é da Torá. Eu larguei emprego de negócio de embarcado para obedecer a Torá. O Eterno só ouve quem obedece a sua palavra. Se você não obedecer a palavra, você vai passar vergonha, não terá cura e nem nada. A porta sempre fechada e tudo ressecado e nada vai para frente. Essa é a diferença do povo do Criador. Lá, passaram melzinho na boca dela. Não houve cura nenhuma. Entra carnaval, sai Páscoa e até agora nada. Muito grito, muita câmara de fumaça, um som altíssimo, pessoal pulando como pipoca, mas não resolve. E a gente não quer isso aqui. Nós queremos
voltar para o Criador. Então, vamos ouvir a palavra, vamos se alimentar passo a passo e vamos fazer o que o Eterno determina. O processo de cura vai começar pela boca. O processo da limpeza do sangue, que está muito ácido e as plaquetas não fecham nunca. Ácido é porque está água pura, não tem firmeza nenhuma, a ferida não vai fechar jamais. Mas quando você purifica o seu sangue, você se sente melhor, novo, bem melhor. Nós vamos começar com a cura da alimentação, cura da parte líquida, o comportamento energético e a consagração da sua casa. Lá não pode ter deuses mais, outros deuses. Lá não pode ter gente que fala de outros deuses. Se tiver, você corta com a tesoura da fé, né? Dá um corte, para que o Espírito Eterno ser contigo e venha cura-se. Lá a gente é persuadido pela cobra, lá é o ninho da serpente, né? Porque ela é eficaz, né? Ela sabe encantar. Tem uma lábia, né? Aí a gente cai, né? A palavra dele é gostosa de ouvir, eu vou cair. Mas, no final, não vai dar em nada. Então, nós não podemos, irmã Marise, ouvir o anemis. Anemis em grego é o filho da perdição, é da mentira. O próprio Satã inseriu ele dentro da Bíblia para enganar as pessoas. Porque sem o encontro consonantal, sem leis, não tem salvação, gente. Isso é bíblico, está em hebraico, está aqui escrito em vários capítulos, até nos Salmos também. Não existe salvação se você não praticar a lei do Eterno. Lei para dormir, lei para comer, lei para orar, lei para baixar, para levantar, para ficar de boca fechada, para falar na hora certa. Não pode ter porco, mas não pode ter gordura, não pode tomar Coca-Cola, não pode comer açúcar mais, quem está doente. O café vai ter que ser amargoso mesmo. Então são situações que a gente vai fazer a receita para nós não ficarmos doentes espirituais e físicos. E é importante frisarmos também que quanto mais pecados, quanto mais teimosia, a gente vai formando na pessoa em volta uma casca, ela é invisível, mas ela existe. Uma casca de impureza que ela fica mais grossa do que essa coluna aqui. E não passa luz nem sai. Pode orar, pode vir quem for, pode vir até rabino. Você ora, nada acontece. Porque aquela pessoa está com uma casca de impureza, uma casca de concreto espiritual nela, que ela não consegue absorver a luz da terra. E nem consegue emitir, né? Passar o Bechalá, né? O enviar também fica imutável. Observe-se na sociedade a falta de amor, né? Você sente naquele cara ali, tá olhando, grotesco, arrogante, né? Aquilo são as cascas de impureza que ele revela nele, porque ele não tem luz nenhuma para te dar. Ele é ignorante, né? Grotesco, é um cavalo, não vai te dar nada em troca. Ele vai fazer você de escrava e se bobear até te matar, como a gente vê todo dia no Datena, né? Vários fazendo isso. Então, a casca de impureza, ela inibe a luz do Eterno entrar nessa pessoa e também o pouquinho de luz que ela tem lá dentro também não passa para fora, porque o nível de casca, de averais, o nível de falange de demônio que está sobre aquela pessoa são muitos. E eles se alimentam, tá? Da tristeza da pessoa, se alimenta da dor, da angústia. Eles estão ali para isso, tá? Eles se alimentam de todo o sofrimento daquela pessoa. Então, para nós,
sairmos dessa consciência, nós temos que ouvir o Criador. É Parashá Bechalá, é uma Parashá que sai o povo do Eterno do Egito, desse nível de consciência abusivo, né? A minha mãe passou por isso, eu vi lá uma pessoa fazendo isso com ela lá na Baixada Fluminense, ganhou os terrenos e vendeu, não deu nada a ela, né? Já passamos por isso. Eu já passei por muitos golpes também, bastante, né? Se passar de novo, porque eu sou sem vergonha, porque a pessoa até não fala para você entrar na palavra, você sai da palavra. Você vai agir pelo lado emocional. Isso é muito perigoso. Muito bem, nós vamos agora ler o capítulo 16 de Êxodos, por favor. Shemot 16. O Eterno manda maná. Nós vamos estar lendo essa magnífica Perec, né? Esse capítulo maravilhoso aqui, que vai nos elucidar da Parashá Bechalá. Encontro consonantal é quando você está agora, nesse momento, diante da palavra. Quando você lê, ouve e quer praticar, você está tendo um encontro consonantal da palavra do Eterno com você. Isso é um encontro espiritual consonantal. Você é uma consoante. O Eterno não lê você como vogal. Todas as 22 letras do alfabeto hebraico é uma consoante. Adonai não formou vogal como justiça. As vogais do Eterno, ela é existente quando existe a soma de uma consoante com a outra. Fique bem claro sobre isso, tá? Nós estamos elucidando isso porque na religião pagã a bondade é um caráter isolado. Não é. Eu só vou receber bondade se eu merecer. Se eu não merecer, não adianta que eu não vou receber bondade. Mas na religião vai receber de qualquer maneira, né? Olá, Wesley. Irmão Wesley. Muito bem. Capítulo 16, Shemot. Êxodos. Capítulo 16. Obrigado. É o maná. Chegou na hora que a gente ia falar o maná. O maná chegou na hora do maná mesmo. Que bom. Bom, toda a multidão dos filhos dos hebreus partiu de Elim e chegou ao deserto de Sin, entre Elim e Sinai. Era o 15º dia do segundo mês, após a saída do Egito. Observe-se que aqui no Aleph é o primeiro Shabat do povo hebreu. Foi 15 de Abib. Observe-se que assim que eles saíram de Mará, eles entraram no primeiro caráter do Shabat. Versículo 2. No deserto, toda a multidão dos filhos dos hebreus começou a murmurar contra o sumo sacerdote e o sacerdote, Moshe e Arão. Disseram-lhe: por que não fomos mortos pela mão do Eterno no Egito, quando estávamos sentados diante das panelas de carne, comíamos pão à vontade? Trouxemos-nos para o deserto a fim de matar a fome de todo esse povo. Versículo 4. O Eterno disse a Moshe: vou mandar chover para vós pão do alto do céu. O povo sairá para recolher diariamente a quantidade necessária, a fim de pôr à prova ver neles se obedece ou não às minhas ordens. Sabe, né? 5. No sexto dia, preparem-se para levar o dobro do que recolherem a cada dia.
Moshe e Aarão desceram aos filhos dos hebreus. Esta tarde compreendereis que foi o Eterno quem vos fez saídos. E amanhã de manhã vereis a honra do Eterno, pois ouviu as vossas murmurações contra ele. E nós, que somos nós, para murmurarmos contra vós, até aqui. Observe-se que o Eterno deu uma atiçave para o povo se preparar, acreditar na consciência de uma nova configuração, que no sexto dia ele iria prover 2 manás. Um para aquele dia de sexta, o sexto dia da criação, e o outro para o Shabat. Mas antes, houve murmuradores, né? Por que no meio de nós existem pessoas que murmuram a consciência sacerdotal do Eterno? Por quê? A congregação poderia me dar uma resposta? Ou algumas respostas? Por que no meio do povo sempre há alguém que reclama e volta lá no passado e diz: poxa, a gente veio para cá para passar por isso, né? Morrer no deserto, lá tinha pão e vim para cá para passar por isso. Por que ocorreu isso lá naquela época e acontece também nos dias atuais? Falta de fé e consideração e respeito da terra. E com as pessoas que já viram, tem dado a palavra. Bom, eu concordo Eu acho que é isso. que a falta de emuná é a chave, mas e mais o quê? O que vocês têm a dizer? Além, né? Além da falta de fé e respeito. Propósito divino está no coração dessa pessoa? Não, não está. Por quê? Porque essa pessoa, ela não faz parte da consciência sacerdotal. Ela não faz parte. Ela se sentiu incomodada com a nova perspectiva de vida. Essa pessoa quer mudança? Essa pessoa vai progredir na vida? Naquele estado ali? Essa pessoa, ela tem a capacidade de ter família ou de ser responsável por algum tipo de situação como cabeça? Também não. Então, a irmã Marise disse que era falta de respeito e consideração. E a palavra também condiz que essa pessoa não vai ter responsabilidade como cabeça. Ela nasceu para ser cauda. Ela não vai à frente em nada, negócios, família, nada daquele pessoal, nada da vida, ela tem capacidade de criar. Logo, ela não tem o VAV, né? A letra V de vagem, ela não tem o sexto dia da criação criada. Ela está fora do planejamento do Eterno. E isso trouxe um grande conflito para o sumo sacerdote daquela época. E hoje, o sumo sacerdote tem vivenciado isso na sociedade? Quem é o sumo sacerdote do mundo hoje? Repito, quem é o sumo sacerdote do planeta Terra hoje? Das nações, do povo eleito aqui. Quem é? O sumo sacerdote é o próprio Eterno, do seu povo. E das nações? É o ego das nações.
O ego da pessoa forma mundos, como Hilel. Hilel foi um homem de Israel que ajudou Constantino a mudar as escrituras e leis e tal. Deixa eu ver um outro. Nirod, né? Famoso, que ajudou a construir a Torre de Babel. Hitler, irmão Brizola, que não está mais aqui. Vários homens que... Jezabel também. Né? Várias pessoas que formam mundos pelo seu ego. Irmã Anitta, né? Ela tem um mundo dela, milhares de meninas copiam ela. Você acha que as meninas que copiam a Anitta vai copiar a irmã Eunice? Vai copiar a irmã Anitta. Né? Então, o ego da pessoa forma mundos. Agora, o povo do Eterno tem o seu mundo, que é a santificação. Então, por isso, o Eterno removeu o povo dele da bagunça do Egito. Nós não queremos saber disso mais. É nojento, é chato, dá dor de cabeça e a gente não quer saber disso. Nós queremos se santificar na palavra, viver em shalom, em paz, sem aborrecimento. Observe-se que a família do povo do Eterno está sempre em paz, tranquila, mesmo simples, né? Mas tem paz, está tranquilo. Entra aqui, sai lá na Vila Matilde, né? São Paulo, vai. Esses tempos, eu tenho pouco tempo, eu fui pregar na Vila Velha, no Espírito Santo. Aí é uma favela imensa. Ela é grande, ela é do tamanho da Nova Holanda, maior um pouco. E o líder lá mandou eu pegar a moto dele e anunciar que ia ter culto sábado, 3 horas da tarde. Eu, 10 horas da manhã, andando na favela lá, todo mundo com arma do tamanho dessa vassoura aí, e eu rodando lá. Aí a corrente da moto saiu, eu fiquei nervoso. Eles botaram o fuzil lá, peraí que eu te ajudo aqui, meu filho. Aí pegaram, botaram o fuzil no chão lá e botaram a corrente para mim, e eu voltei, fiz serviço, 20 para meio-dia, voltei para lá. O povo do Eterno tem paz, tranquilidade, não tem problema nenhum, porque ele está na consciência do Eterno dos Exércitos. Enquanto que o povo do Egito vai estar numa situação conflitante. Por quê? Porque o povo do Egito prefere estar na consciência do Egito. Nós vimos aqui, né? No 3 aqui, no camelo. Disseram-lhe, por que não fomos mortos pela mão do Senhor no Egito? Quando estávamos sentados diante das panelas de carne e comíamos pão à vontade, trouxeste-nos para o deserto a fim de matar a fome todo esse povo. Eles colocaram um bloqueio, né? Primeiro ele estava muito cansado aqui, que ele queria uma cadeira, né? Para ficar sentado olhando a panela do Egito, e também queria estar sendo saciado daquele tipo de comportamento. Esse comportamento instável das nações hoje é isso. Eles preferem estar nessa cadeira do que seguir adiante de pé para uma batalha, para um enfrentamento, para uma boa nova, para uma nova vida. Amanhã de manhã vai ser uma nova vida em nossos tempos, né? Nós vamos criar mundos amanhã. Bom, se você levantar com boa fé, com vontade, com alegria, com bom senso, vai se formar mundos sobre a sua frente. Mas se estiver pensando no Egito e imaginando que o Eterno poderia, né,
dá um cabo lá naquela frequência, são pessoas que não vibram criações, elas vivem pelo seu próprio ego, e pode ter certeza, irmãs, não vai ter progresso naquele tipo de pessoa. Não haverá. Não tem como. Então, o nosso Bechalá, o nosso enviar, é quando a gente ouve o Eterno e decide não mais querer estar lá. Toda a cadeira do Egito são ensinamentos contraditórios na nossa santificação, como Rede Globo, como não que ela é má, mas o que ela passa e transmite, uma maioria dos conteúdos são egípcios. São coisas que não são edificantes. Então, essa cadeira egípcia, nós não podemos sentar mais. Procure hebraico, procure Torá, procure pessoas que têm inteligência, que amam a Bíblia, que respeitam o Criador. As minhas redes sociais só tem pessoas assim, que têm vida com o Eterno, são homens que pregam no Alagoas, pregam em todos os lugares, anciãos, mandou um abraço para vocês aqui também, pessoas de Israel, gente dos Estados Unidos. Se você entrar no meu Face, você não vai ver ninguém de cabeça descoberta. Nós que seguimos a Torá, eu não posso ter mulheres com uma amiga nas minhas redes sociais, salva da congregação, não posso, e nem há necessidade, porque o meu campo é masculino. E também todas as mulheres da sinagoga do Brasil inteira, elas têm amigas só femininas. Elas não têm amigo de homem, porque é contra a Bíblia. Não pode ter. Ainda mais se for casada ou solteira, não pode. Né? Então, a Torá é isso, ela separa as coisas. Não tem lógica eu aceitar uma pessoa com a cabeça descoberta, na praia de biquíni, com a cara assim, e eu aceitar essa pessoa no meu Face. Não tem como, não dá. O outro segurando cigarro, o outro sem camisa. Aí você vê, posta falando mal, fazendo uma churrarada do governo, ou então só assunto de brincadeira e infantilidade. O que eu vou aprender com uma alma dessa? Não tem lógica. Então, nas minhas redes sociais, só há pessoas do caráter de Torá. Aí sim, aí Torá para lá, Torá para cá, ou ciência, ou pessoas falando de problema nos olhos, problema de ciência, de saúde, aí eu aceito. Que eu estou aprendendo, eu estou passando alguma coisa. Mas coisas voláteis, coisas que não tem pé nem cabeça, não tem lógica eu me manter naquela energia, porque não vai me dar alimento algum. Pelo contrário, pode até drenar minha fé, daqui a pouco eu estou arrasado ali, sem força até para levantar da cama. Porque o sanguessuga faz isso. Ele suga você, daqui a pouco você está tão cansado que você nem entende por que você está morta de cansado. E eu não quero esse tipo de gente na nossa frequência, irmãos. Nós não queremos isso. E a gente... Uma diferença grande. O povo do Eterno, Torá, a gente tem o povo da congregação nas redes sociais, mas assim, de uma forma geral, não. Eu não aceito. Tem um monte lá, assim, se confirmar, mas não confirmo porque é mais para papo furado também, né? E não vai me edificar em nada. Né? Tem até da África, tem bruxos, tem um monte. Tem todo tipo lá. E nós temos que ser um enviado eterno pura, uma alma pura, limpa. Então eu convido essa noite para que o maná do Eterno venha em nossas vidas, e vem sim. Mas tem que sair dessa cadeira do Egito, versículo 3 aqui. Temos que sair disso, porque é uma cadeira que não vai te edificar. Tá? Eu observei nesses anos todos que eu rodo por aqui,
que é o bairro que eu mais preguei na minha vida, foi Ajuda de Baixo, Jardim Franco, e Barra, todas as pessoas de Bíblia retinhas estão muito bem de vida. Eu não vi problema nenhum nas mulheres de igreja aqui que andaram reto e homens. E todos que oscilaram muito, acabou, morreram, estão muito mal. Eu percebi isso que eu fico observando, né? Se você andar direito, só vai andando para frente, só tem coisa boa. Não tem nada ruim, todo mundo anda para frente. Né? Como eu dei o exemplo aqui, mês retrasado, da irmã aqui, que veio para cá, comprou o terreno ali, já está ali com o seu terreno, é pertinho da casa do irmão Valdo. Né? Já abriu a congregação dela, aquela não é mais alugado, não, é dela, daquela pastora ali. Então a gente tem que andar direito para o eterno, fazer um diferencial na nossa vida. Benevolência, o eterno dá a todos, até o ímpio, né? Está no Salmo 37, parece. Mas a salvação só vem com o encontro consonantal, que é as leis do eterno, a gente sendo lei e recebendo lei. Isso é o nosso enviar essa noite. Versículo 5. No sexto dia, prepare-se para levar o dobro do que recolheram a cada dia. Aqui é uma instrução do nosso Xixi Rayon. O Xixi Rayon, Xixi em hebraico é sexto, tá? Xixi Rayon, sexto dia da criação. O Eterno pede para a gente fazer o pão, como o irmão Unice fez. E o irmão Hélice já trouxe agora, né? A nossa ceia daqui a pouquinho. O pão, o vinho. Então, é preparado antes do Shabat. Nossa comida, alimentação, tudo nosso é preparado antes. Tá bom? Não pode ser durante o Shabat. 6. Moshe e Arão disseram aos filhos dos hebreus: esta tarde compreendereis que o Eterno, quem vos fez sair do Egito. E amanhã de manhã vereis a honra do Eterno, pois ouviu as vossas murmurações contra ele. E nós, que somos para murmuradores contra nós, Moshe disse: esta tarde o Eterno vos dá comer carne, para comerdes amanhã pão com fartura, pois ouviu que o preferistes contra ele. Mas quem somos nós? Não foi contra nós que murmuraste, foi contra o Eterno? Muito bem. Versículo 10. Enquanto Arão falava a toda a assembleia dos filhos dos hebreus, estando voltados para o lado do deserto, a honra do Eterno apareceu de repente numa nuvem. Bom, a gente sabe que na presença do Eterno, o povo deve estar em santificação. Então, qualquer inflamação, seta, dardos malignos ou fala de alguma pessoa arrogante ou sem entendimento, nós não podemos rebater com fúria ou reclamar, porque hoje, nesse raio aqui, nós estamos na presença do Eterno. Então, tudo aqui é santificado, né? Qualquer fala que eu disser vai vir contra a minha pessoa, porque eu estou contradizendo a vontade do Eterno. Fique bem claro sobre isso. E essa nuvem, ela vai aparecer, certamente, na vida de todas as pessoas envolvidas na Torá. Tá? O versículo 11 diz: o Eterno disse a Moshe: ouvi as murmurações do povo de Israel e de-lhe: esta tarde, ao anoitecer, comereis carne. Amanhã vos saciareis de pão. E assim ficareis sabendo que eu sou o Eterno, vosso Criador. Bom, sabemos que aqui o Eterno respondeu com equidade. Se nós estivéssemos ou estarmos na consciência do Eterno, em santificação, o Eterno vai responder a gente. Então não precisa a gente estar preocupada, né, como aqueles murmuradores lá do versículo 3 disse, né? Se a gente estivesse lá no deserto, né, lá no Egito, seria melhor. Né? Então, quando nós fazemos as coisas do Eterno de forma correta, certamente o Eterno mandará a providência. Tá? Então, essa consciência, irmã Tânia, do Egito, sobre tudo aquilo que você absorveu,
você tem que deixar para trás. Nós estamos com 40, 50, 70, 90 anos. Amém. Baruch Hashem. E essa carga tributária que a gente tem, não posso negar, é do Egito. Nós aprendemos 90% do nosso saber num caráter egípcio, né? Todo mundo sabe disso aqui. Mas essa bagagem, irmã, tem que deixar para trás. Porque agora é uma nova configuração espiritual. Nós não estamos mais naquele anemis. Porque você aprendeu o respeito à Bíblia, mas no Deus anemis, o filho da perdição. O filho que diz assim, pode comer porco, porque Pedro estava com fome e agora ele pode comer porco. O filho da perdição diz, olha, você pode tomar 1 litro de ácido muriático, quando acabar de você beber 1 litro de ácido muriático, você pode orar que você não vai receber a morte. Esse é o filho da perdição. 4.000 erros do Novo Testamento nas Escrituras. E o povo, em vez de seguir o dono do Êxodo, segue o filho da perdição, que fala que pode trabalhar na festa dos pães ázimos, no primeiro dia e no último. Páscoa pode também. Posso fazer festa no deserto, chamar o pai de Alok para botar drogas e drinks lá no deserto de Sucote, que Hamas não vai atacar, não. É o filho da perdição, que agora nós estamos numa nova era. E agora é só fazer que depois eu peço perdão. Ele, meu advogado, hein? Ele vai me perdoar, irmão Muniz. Anemis, em grego, é filho da perdição. Retiro, em Ezequiel 28, todo. Isso é tão sério que tem 6 a 8 capítulos de Ezequiel falando dele, tá? Essa energia que você aprendeu lá, nas terras do Egito, lá naquela turma lá que anda com andor, o pessoal do caldo de cana, melhor a gente falar assim, né? O caldo de cana, esquece isso. Porque o caldo de cana, se você beber muito, dá diabetes, ele tem muito açúcar. E vai te fazer mal. Então, o pastel de caldo de cana é só um pastel de caldo de cana, não vai te trazer salvação. É mentira. Aqui em Êxodo é uma palavra da verdade. Êxodo 6 está a fita do RNA, está o livramento, está o seu DNA lá, o seu DNA de Sérgio Pacheco, seu pai, do bisavô de Sérgio Pacheco, né? Está lá em Êxodo 6 lá. Agora, o filho da perdição, o resultado dele está lá no final do Salmo 9. O filho da perdição, ele faz você ir para o abismo, porque ele mente. Ele não tem poder para curar a ferida dela aí, 12 anos, até agora o filho da perdição não curou. O filho da perdição tem destruído milhares de famílias. Eu desci aquela ladeira ali em 2011 e falei, um dia o Eterno vai me dar a oportunidade para me rasgar tudo e falar a verdade com toda a fúria do mundo. Não comecei ainda não, mas eu vou abrir o bico. Não aguento mais, é muita mentira, muito engano. Não aguento mais. Eu não vi a hora de estar aqui. Porque até agora eu não vi cura alguma. Tem visto a destruição, engano, o pessoal sendo envenenado, as pessoas ganhando rios de dinheiro a troco de dinheiro, andando com cheiro de boticário e cura que é bom nada. Só engano e mentira. Mas nós vamos trazer a cura aqui. Sabe por quê?
porque o Eterno existe nessa congregação aqui. E o Eterno vai trazer o regozijo para vocês. Eu estou há 13 anos com uma sede para abrir os ouvidos do povo, para que o povo entenda o livro de Êxodo, entenda o livro de Levítico, os dois magníficos que te deixa milionário e você não sabe. O livro de Levítico, capítulo 7, é o livro que deixa qualquer hebreu e hebreu bilionários, com tudo na mão. Mas o povo prefere ouvir o filho da perdição, que ele fala que Levítico não vale nada e que é um velho e que agora tem que acompanhar ele. Mas nós não. Nós aqui vamos trabalhar com a saúde espiritual, respeito à Torá, se entregar de alma e corpo para o Eterno trabalhar nas nossas vidas e haver transformação para o bem do Eterno. Porque quem manda aqui nessa casa, na sua casa, no seu corpo, é o Eterno dos exércitos. Não é o filho da Nemes, da perdição. Você tem que se entregar nesse deserto aqui ao Todo-Poderoso. O nome dele é Yud-He-Vav-He, falando em português. Mas em hebraico é Yahweh, é o nome dele. Se você tiver qualquer injustiça, frustração, abuso ou medo, roga o nome dele na sua casa, onde você estiver. Yahweh é o nome do Eterno dos Exércitos. E ele irá de encontro contigo para trazer a justiça em suas mãos e na planta dos seus pés. Baruch Hashem. Amém. Muito bem. A gente tem aqui o processo das codornas, né, do Eterno, do 11 até o 36. Mas eu vou ler somente o Passuque 28 do capítulo 16. Vamos ler? Que diz assim: Adonai disse então a Moshe: até quando vos recusareis a cumprir os meus mandamentos e as minhas leis? Então aqui, Êxodo 16, 28. Isso. O Eterno elucidou para as pessoas arrogantes e temosas ali no meio que ali havia egípcios também, tá? Quando o povo saiu, havia egípcios ali no meio do povo hebreu, tá? Tem pessoas que contradizem mandamento? Mas por que mandamento? Leis? Não, o filho do Anemes, o filho da perdição, disse que é só dois. É só amar o adversário e o próximo a ti mesmo. O resto que se lasque para lá e dá tudo certo. O filho da perdição ele faz isso. Mas aqui o Eterno diz que são 10 mandamentos. Não são 2. Isso não existe. São 10 mandamentos. E são instruções, que em português botaram leis. Elas são muito difíceis, mas eu vou buscar passo a passo para imprimir e aplicar para a congregação. Essas 613. As 248, que são levinhas, né? As que tem que fazer, e as 365 que estão apertadas de fazer, mas tem que fazer. Nós vamos aplicar elas para que todos tenham essa consciência. O ritual dessa congregação aqui, ele ainda não está eficaz. Tá? A gente está fazendo pela metade da metade. Por que assim, Cláudio? Porque tem poucos membros. Então, eu achei conveniente
nós não aplicamos o ritual todo da Bíblia. Tá? Assim que nós tivermos mais membros, nós vamos colocar o ritual todo bíblico. Aqui eu estou numa correria tremenda, mas não é só isso. Tá? Eu vou ficar devendo Salmo 83, Salmo 87, eu vou ficar devendo muita coisa aqui. E aqui eu estou correndo muito, porque Torá é a explicação de versículo a versículo, passo a passo. Não é nessa correria igual a igreja cristã. Mas assim que nós estivermos formatado, a gente vai fazer o ritual da forma correta. Esse ritual nosso aqui é um culto que eu fiz um comprimido, né? Eu comprimi tudo em 2 horas sábado, 2 horas domingo. Mas o certo é mais horas, tá bom? Muito bem. Então, essas leis são as instruções do Criador que está inserido dentro dos 10 mandamentos. Nós vamos trabalhar sobre isso. E a cura, irmã Marise, irmã Tânia, tem sofrido bastante, eu sei disso. Todas vocês serão curadas sim, mas preciso ouvir o chamado eterno, atender a instrução. Eu não estou aqui para mandar em ninguém. A cura vem quando a gente quer. Em 2010, dia 18, volto a dizer, eu quis a cura. Eu conversei com meu padrasto, ele conversou comigo. Ele estava lá na minha casa ajudando a montar uma televisão que a gente tinha comprado. Eu falei com ele, amanhã é dia 18, amanhã eu vou lá procurar uma Assembleia de Deus lá em Conceição de Macabu. Eu vou me entregar amanhã. Ele falou, vai mesmo. Era no dia 17 que eu conversei com ele. Então, eu quis isso e eu estou me entregando todos os dias, tentando melhorar mais ainda. Você quer a cura? Saia do Egito. Quer a cura? Ouve o Criador. Quer a cura? Vamos fazer a oração da noite. Quer a cura? Faça jejum. Quer a cura? Expulse toda a energia ruim, pessoas caídas, anjos caídos do seu Facebook, das suas redes sociais. Varra isso para fora. Que aí você vai ficar mais leve espiritualmente e vai conseguir flutuar, submergir e sair desse peso. Porque é uma carência da sua alma. Você quer ser valorizado, aí você pega fulano ali, aí você agrega aqui, porque falou um bonitinho aqui, aí eu fico por aqui. Mas isso é uma dependência emocional. Isso não vai te trazer salvação, vai sujar seu nome, porque a pessoa é promíscua, né? É suja, imunda, e você vai ficar mal perante toda a sociedade. Porque a sociedade ela é medíocre. Ela não fala mal de você quando eles estão no mesmo patamar que você. Mas se você escorregar na banana, elas são a primeira, as sujas de imunda, a apontar contra você. Ah lá, ainda ri e debocha de você. Assim é essa sociedade medíocre. Se você for ali agora e pedir 1 quilo de banana prata, que você quer jantar, ninguém te dá. Se você for falar mal de alguém, vai surgir uma roda de 5 para falar mal. Mas se você for pedir 1 quilo de banana, ninguém vai ter para te dar. Porque a sociedade ela é medíocre. Ela vive numa forma mediana de querer só o seu lado bem. A hora que não der, ela descarta você e humilha você. Medíocre. Agora, nós não. Nós seguimos o mandamento do Eterno. Quem é do Eterno é pura, é limpo, é obediente, não olha nem para a esquerda nem para a direita. Né? Então, olhe para frente, volte para o Criador, limpe sua mente, seu coração, não fique com pessoas que não valorizam você, porque no final você vai ficar só como o Faraó. O Faraó terminou sozinho, né? Todo mundo sabe disso. Eu ainda tenho uma ligeira sensação no meu peito que a mulher do Faraó passou com Moisés no Mar Vermelho e foi embora. Quando ele chegou em casa, ela não estava, tá? Fique bem claro sobre isso. Porque ninguém aguenta opressão, gente. Ninguém aguenta isso. Creio eu que ela não ficou no palácio. Fique bem claro sobre isso.
Porque muitos egípcios saíram com o povo hebreu no Mar Vermelho. Tá bom? Muito bem, nós vamos para o capítulo 17 e a gente vai falar da água, né? Na Tissur. Tissur, em hebraico, é rocha, pedra. Aleph. Toda a multidão dos filhos dos hebreus partiu do desertozinho, fazendo diversas paragens, conforme ordens que o Eterno lhes dava, e acampavam em Refidim, onde não encontraram água para beber. Passuque 2. Então o povo enviou-se contra Moshe, Lemor, dizendo: dá-nos águas para beber. Moshe respondeu-lhes: por que estás irritado comigo? Por que provocais o Todo-Poderoso? Versículo 3. Mas o povo que lá estava, excitado pela sede que os queimava, sem água para beber, murmurava contra Moshe e dizia: por que nos persuadiste a sair do Egito? Para morrermos de sede com os nossos filhos e o nosso rebanho? Passuque 4. Então Moshe dirigiu esta súplica ao Eterno: que hei de fazer para esse povo? Dentro em pouco irão apedrejar-me. Passuque 5. O Eterno respondeu a Moshe: coloca-te à frente do povo, leva contigo alguns anciões dos hebreus. Segura na tua mão a vara com que feriste o rio e caminha. Passuque 6. Eu estarei diante de ti sobre o rochedo de Horeb. Baterás no rochedo e dele jorrarás água. Então o povo beberá, poderá beber. Moshe assim fez na presença dos anciões do povo hebreu. Passuque 7. O Eterno a esse lugar o nome de Massá, em Meribá, devido à alteração dos filhos dos hebreus, por terem provocado ao Eterno dizendo: o Eterno está ou não no meio de nós? Está ou não no meio de nós? Muito bem, aqui é uma parcial do capítulo 17, e nós vamos tratar da questão da... como que eu vou dizer? Não é equidade, não. Esqueci o nome da palavra que se fala. Da pessoa que tem resiliência. É a palavra que veio aqui. Também não é essa, mas é igual. A gente tem esse jeito de se preocupar com os outros, né? E isso é muito perigoso, tá? Na presença do Criador, nós temos a mão direita da bondade, chama-se bondade em português, e temos a força e o poder do lado esquerdo, e no meio da gente, né, o nosso tronco aqui, é a beleza de Feret. E quem é do Criador, como nós aqui, nós temos que estar na coluna do meio, ou seja, centrada. Chegou alguém, você atende com bondade, pois não, uma boa noite, fique à vontade, mas o seu lado esquerdo tem que perceber se é uma pessoa que está armada ou tem alguma outra intenção. Então, por isso o Eterno nos fez o ouvido esquerdo para julgar. O que ele está percebendo? O outro é com bondade, um lado bondoso, né? Mas assim é a nossa vista, nossos olhos, pulmão, ovário, tudo nosso é um lado da bondade e um lado da justiça. Nós não podemos receber uma pessoa assim e achar que está tudo bem. Ele pode estar com um explosivo, ele pode estar com uma pistola, né? Então eu tenho que estar atento. Eu tenho um lado bondoso, mas eu vou observar. Aqui eu tenho que ter alguma coisa, que se ele engraçar, ele vai ficar ali. Então isso é Torá. Torá tem o lado feminino, mas tem o masculino. Eu não posso agir de forma inocente, como Adão e Eva ficou lá no Jardim do Éden. E aqui Moshe trocou a energia dele. O que Moshe fez por falta de sabedoria? Transmitiu o lado sacerdotal dele de bondade, paz, tranquilidade, esperança, e passou para o povo, e o povo que estava com impaciência
transmitiu a rebeldia para ele. Em vez de ele falar com a pedra, ele feriu a pedra, realmente saiu água, mas isso foi a sentença para que ele não entrasse nas terras e aquelas desobedientes é que entraram no lugar dele. Então nós que temos esse exemplo de Moshe, não podemos ser assim na nossa vida pessoal hoje. Você tem que observar as duas partes da fala da pessoa para você dar a sentença. E não dar a sentença sem você ter a ciência, como eu falei no último culto, né? Eu fui na Bahia, voltei, fui lá no Engenho da Praia, preguei, tinha uma mulher chorando muito, e ela estava chorando e revoltada, e a pastora, a esposa do pastor chegou, orou e falou: gente, tem mais gente, vamos orar por ela aqui. Ela cometeram injustiça com ela, o marido dela foi embora com outra, e vamos entrar com providência, isso não vai ficar. E ela era que era amante. Ela orou, imputou a culpa, ela morreu 50 dias depois, e a menina está no bem bom aí até agora. Porque ela não teve sabedoria e foi no ouvido. O que ela tinha que fazer? Ó, irmã, fique aí, nós vamos entrar com providência, tá bom? E aí tudo vai dar certo. Ela tinha que sondar e não entrar de sola, de qualquer maneira, sem você saber o problema. Por causa disso. Então Moshe passou por isso e ele se deu muito mal. Porque os desobedientes entraram, ele mesmo não entrou. E nós aqui, nesses 7 versículos, temos que vigiar. Chegou uma pessoa? Amém, irmã. Tudo bem, a gente vai entrar com providência sim. Nós vamos sondar, vamos lá ver, procura com os vizinhos, ouve isso mesmo? Eu vou lá, vou sondar uns 6, 10 dias. Ah, tá, tudo bem, então eu vou orar sim. Porque a maioria pinta e borda e depois chega aqui como vítima. Assim que o ser humano é. E você não pode imputar uma coisa sem você saber o que houve. E eu vi isso ao vivo. O marido dela mora aqui em cima, no Planalto. Ela morreu, ele é guarda municipal, né? A congregação fechou e a situação ficou difícil para o lado, não dela que ela já foi, mas dele. Ele porque também não vigiou, né? Que às vezes a gente está aqui, marido e mulher, aí vira aquela coisa, né? É porque é amor, então, não. As coisas da eterna é correto. Vai fazer? Vai. Não vai. O que ele tinha que fazer? Ele não era o sumo sacerdote? Ó, aguenta aí, nós vamos ver isso aí, tá bom, irmão? A gente vai entrar com providência. Me dá seu nome, seu celular, seu endereço, a gente vai ver direitinho, tá bom? Para a semana a gente vem visitar aí. O sumo sacerdócio tinha que ter feito isso. Mas ele já confiou na emoção da mulher, e tudo é amor, amor e sentimento. E vamos orar agora, porque é uma injustiça. E ela foi para o cemitério. Então nós não podemos agir com emoção. Aqui é coisa seríssima. Tudo que eu falo e penso está sendo anotado lá em cima. Então se eu não estiver andando direito, o couro vai comer em cima de mim. Porque eu entrei como responsável da palavra e não estou vivendo o que eu estou falando, vai sobrar para mim. Eu vou ser o primeiro da lista. Então eu preciso respeitar a santificação do Eterno que está aqui me observando. Eu não vejo ele, mas ele está aqui. E eu não posso comprar briga espiritual de uma pessoa que eu não conheço, que de repente o cara matou a pessoa ali, ou estuprou, fez alguma coisa, e chega aqui, eu não sabia, desculpa, me pode orar por... Não, não é assim, eu vou saber o que houve. Porque eu oro por ele. Aí daqui a pouco tem uma família lá toda desgraçada e eu estou intercedendo por ele. Vai sobrar para mim. Eu não posso fazer isso. Como Moshe foi dessa forma, tá? Agora nós vamos destruir Amaleque. Vamos lá? Versículo 8.
Amaleque foi atacar Israel em Refidim. Moshe disse a Josué: escolhe homens e vai dar combate a Amaleque. Estarei amanhã no cimo da colina, com a vara do Eterno na minha mão. Josué cumpriu o que Moshe lhe havia dito. Partiu para travar luta com Amaleque, enquanto Moshe, Arão e Hur subiam para o topo da colina. Enquanto Moshe mantinha suas mãos erguidas, Israel dominava o combate. Porém, quando a deixar cair, Amaleque triunfava. Como seus braços já se cansavam, Moshe sentou-se sobre numa pedra, enquanto Arão e Hur lhe seguravam as mãos, um de um lado e o outro do outro lado, contrário. Puderam assim manter as mãos de Moshe firmes até o pôr do sol. Josué triunfou de Amaleque, do seu povo, ao fio de espada. O Eterno disse a Moshe, no 14, escreve esse fato num livro, para que sua recordação perpetue-se, e declare a Josué que apagarei memória de Amaleque debaixo dos céus. Passuque 15, Moshe construiu então um altar, que denominou Yud-He Adisse. Versículo 16, por ter levantado a mão contra o trono do Eterno, Amaleque estará em guerra com o Eterno, de guerra em guerra, de goim, de geração em geração. Muito bem. Nós enfrentamos esse espírito. Temos enfrentado ele. Ele é o inimigo número 1 do povo do Eterno. Amaleque. Quem é Amaleque? Amaleque é um espírito que ele paira sobre a terra e ele trabalha contra as leis do Eterno, contra a sua vontade em ser santificação com o Eterno, e ele quer destruir todos os sacerdotes do Eterno. Então, a sacerdotisa, o sacerdócio, não pode estar junto à meretriz, junto à sociedade medíocre, junto das nações que não têm santificação cultural. Nós não podemos. Por que, irmão Cláudio? Porque eles trabalham, Amaleque trabalha na fraqueza nossa. Qual é a nossa fraqueza? Falta de entendimento da Torá. É a nossa fraqueza. Então, precisamos se fortificar no estudo. O quadro está aí, o Eterno já botou aí. Tem esse aqui também. Nós vamos trabalhar agora, quinta-feira, às 19 horas, tem culto aqui. Não é culto, é estudo do hebraico e estudo de todas as palavras pagãs. Nós vamos apresentar as palavras misericórdia, o que significa, bondade, o que significa, glória, o que significa, graça, o que significa, em português, hebraico. Português, hebraico. O que significa glória? O que significa aleluia? O que significa Deus? O que significa beice? Então nós vamos aprender as palavras pagãs para remover da nossa biblioteca aqui que nós aprendemos. O Eterno vai nos dar a Bíblia nova em hebraico. Esse aqui é do pastel de cana. Essa aqui a gente só está usando pela bondade do Eterno. Mas é do pastel de cana. Foi o pastel de cana que escreveu, fez. Nós vamos ter a nossa Bíblia em hebraico. Ela é hebraico-português. Hebraico-português. Transliterado bonitinho, certinho, conforme o Eterno determina. E remover o paganismo que o filho da perdição colocou aqui dentro. Ele colocou aqui, já tem 2000 e poucos anos que ele colocou aqui. Na verdade, ele é o próprio Amaleque. O Eterno não suporta Amaleque. Por isso, o Eterno fez questão de falar aqui, olha. Versículo 15, versículo do Salmo amigo, ó. Moshe construiu então um altar que denominou o Eterno disse.
O próprio Eterno mandou fazer um altar com o nome dele para dizer: eu não suporto Amaleque. O Eterno não gosta de espírito temoso, que é contra a Bíblia dele. E eu, que o Eterno me levantou, me ensinou um pouco da sua verdade, não posso ficar junto com a mentira. Já que eu tenho entendimento da verdade, eu vou passar para a congregação a realidade e colocar a Bíblia da verdade aqui. Essa aqui eu não posso trabalhar mais. Eu estou de teimoso, não pode mais. Tem que ser a do Eterno. E aí, todas com calma, né? Nós vamos ter a nossa Bíblia em hebraico com português, para a gente sair do paganismo, porque nós fomos enganados, né? A gente não é culpado, né? A gente foi enganado porque a gente nasceu num berço de idolatria, né? De que eu tenho que olhar para um homem para depois eu ter sabedoria. Nós aprendemos assim. E aqui não, aqui, ó, todas vocês aqui, eu vou, através do Espírito Eterno, ensinar vocês a ser sacerdotisa, a vocês falar da Torá. Vocês, cada um tem o seu canal no YouTube. Ensinar as mulheres a palavra. Fazer abrir congregações. Cada uma de vocês aqui vão ter o seu canal. Vai falar e ensinar versículos específicos. Vai falar o lado feminino todo da Bíblia. Eu estou aqui para isso, para ajudar vocês a tornar-se sacerdotisas. Porque lá no filho da Nemes, filho da perdição, eles querem controlar você, fazer você ficar embaixo do pé deles, para arrancar dinheiro de vocês, eles se achar maioral, né, se achar um Salomão, e a família dele fica num bem bom e você no fogo. Isso não existe. A congregação do Eterno, todas são sacerdotisas iguais e sacerdotes iguais. Eu não sou maior do que Valdo em nada. Eu sou igual a Valdo. Pelo contrário, eu sou até menor do que ele espiritualmente. Por que, irmão Kraus? Porque Valdo, ele tem meninas. E a Torá só levanta sumo sacerdote se tiver menino e menina. Se te faltar menina, você apenas é sacerdote. Então, na visão aqui, o sumo sacerdote aqui é Valdo, que ele tem menino e tem menina. O amor que ele gerou na esposa dele foi pleno, porque ele tem menina. E a Torá só levanta homens para ser sumo sacerdote se tiver menina. Se não tiver, não é levantado em sinagoga do mundo nenhuma como sacerdote. Eu aprendi isso com um rabino. Na sociedade, você não vai aprender a verdade. O Eterno quer que o povo dele seja sacerdote da palavra dele. E ele só levanta quem é obediente. Se não for obediente, não adianta, que o Eterno não vai te levantar. Baruch Hashem. Então, aqui no 17, o Eterno diz, 16, por ter levantado a mão contra o trono do Eterno, Amaleque estará em guerra com o Eterno de geração em geração. Muito bem. Então, Amaleque, ele está em guerra contra a santificação do Eterno. Por que, irmão Kraus? Está em guerra porque ele é contraditório o amor do Eterno. Eu posso, em algum momento, contradizer com a vontade de irmã Laura? Irmã Joana? Não posso. Laura é sua cunhada, né? Eu posso contradizer contra, vamos botar aqui, à noite, não tem como. Mas Amaleque quer trocar a noite pelo dia. Ele tira as meninas agora do culto
e coloca lá no shopping para ganhar R$ 1.700. Amaleque, ele quer que você adore o domingo, o Deus Sol. É um Deus que nasceu 25 de dezembro. Deus Soli Nuns. Esse Deus, ele foi criado na Mesopotâmia, né? E depois o Nerode copiou ele, depois o filho dele, Tamuz, e a religião atual hoje comemora-se o Deus Sol, 25 de dezembro. E os seus adeptos e filiações comemoram agora o culto, né, do Deus Sol. Porque hoje o almoço é espetacular. Por quê, irmão Val? Por causa do aniversário do Deus Sol. Por isso que o domingo o almoço tem farofa, né? Tem galinha assada, né? Igual ontem a gente passou ali, tinha uma galinha assada ali, né? Então, o povo adora o Deus Sol. O Shabat, que é do Eterno, não tem adoração. Então, Amaleque é uma energia espiritual que contradiz os mandamentos do Eterno. Amém? Muito bem. Essa é a Parashá Bechalá, e quando enviou. Eu vou estar comentando o Terrelim 83, 87, vou estar comentando também livro de Juízes 4.4 nas redes sociais. Tá? Pelo momento, pela hora, eu não consigo explicar a santificação do Eterno na correria em 2, 4, 10 minutos. Não consigo, eu me sinto mal. Eu prefiro falar nas redes sociais e vocês assistirem por lá, porque eu não quero ficar devendo ao Criador, né? E nem muito menos a vocês e a mim mesmo. Então eu quero dizer que o Eterno é bom conosco, tá? A gente vai ter que mudar o nosso hábito, o hábito alimentar, tá bom? Não tem como mais, na situação que a irmã Marisa está, não tem como comer mais esse tipo de alimento, tá, irmã Marisa? A alimentação vai ter que ser mudada urgente. Uma alimentação eficaz, sem açúcar nenhum, sem gordura nenhuma, só óleo de coco e azeite, para vir a cura. O Eterno só ouve a gente quando a gente obedece, né? Se a gente não obedecer, não tem como haver cura. E a nossa alimentação vai ter que ser eficaz, não só para a irmã Marise, mas para toda a família aqui, porque a gente quer o bem para todas, né? E o leite, eu vou passar o WhatsApp do rapaz, tá bom? É R$10, 2 litros na garrafa de Coca-Cola. Não compre mais esse leite de caixinha, tá? Eles estão contaminados. Por favor, produtos da Nestlé também pode cortar, tá? Não compre para que haja cura. Eu acho que a vida é mais importante do que o nosso ego. Às vezes a gente gosta do Nescau, né? Nescau gostoso. Principalmente os produtos da Nestlé. Todos estão contaminados, da marca predilecta também, tá bom? Eu faço parte de um grupo desde 2020, do Telegram, e os médicos, as pessoas, doutoras, eles avisam todo dia, daqui a pouco começa a live. Eles falam todos os produtos que não tem como entrar. Na casa deles não entra mais, tá? Não pode entrar porque eles estão contaminados e vai trazer doenças para a gente. Para o Hashem? Tá. Tá terrível, irmão Paulo. Muita gente doente, porque está com sangue com acidez. Nosso sangue tem que ficar alcalino. Muito bem. Quinta-feira agora começa o nosso estudo do hebraico. A gente vai aprender 4 letras em hebraico e vamos aprender as palavras que são pagãs, que estão escritas nas Bíblias, e o povo, por não ter entendimento, fala, né? Pede misericórdia, né? Glória a Deus, né?
nós vamos limpar essa sujeira da nossa mente, que a gente não merece isso. Tá? O que pertence a Satanás fica com ele. O que pertence ao Eterno vai ficar com o Criador. Tá bom? Muito obrigado pela presença. Todos de pé para a bênção sacerdotal. Bendito sejas tu, Adonai, por mais essa palavra. As demais, Haftará, as outras partes, a gente vai estar tratando no Facebook e nas redes sociais. Todos fiquem bem, fiquem em paz, fiquem no Shalom do Criador. O Eterno certamente vai nos abençoar esta semana, tá bom? Estudem a Torá do Eterno. A nossa próxima paraxá, semana que vem, é a paraxá do sogro de Moisés. Paraxá Itro. O nosso querido Itro, que era um homem que fazia deuses, de barro, né? Ele fazia bonecos. Ele aprendeu isso lá na Mesopotâmia, no Iraque, toda aquela região lá do Irã, Iraque. Toda a idolatria começou lá, tá bom? E Itro se converteu através do gesto do genro, Moshe. Nosso querido Itro teve 7 meninas. A mais velha casou com Moshe Rabino, a irmã Séfora, que foi uma pessoa espetacular. A primeira esposa de Moshe não foi à frente porque ela era egípcia e filha do faraó, e ele tinha matado um rapaz de lá, e ele teve que sair de lá, então ele perdeu ela. Depois teve a Séfora, ficou com a Séfora, e o Eterno só deu a Torá a Moshe depois que ele se reconciliou com Séfora. Porque ele tinha brigado também, com ela por causa de Ebenezer, por causa do filho que ele não queria circuncidar. E o Eterno ele só vai agir na vida do ser humano, homem, de mulheres, se tiver vida no altar, um lado feminino e um lado masculino. É salvo as viúvas e as meninas injustiçadas que não têm marido, como minha mãe e outras aqui também. A providência do Eterno não é contra essas pessoas, porque elas foram vítimas de relacionamento abusivo. Em breve o Eterno enviará uma nova etapa na sua vida, porque o Eterno é grande, não é pequeno, e ele tem a sua outra metade aqui. Existe, sempre existiu e vai existir. Amém? Yevareha Adonai Ismereha Yair Adonai Panaveleha Vekuneka Isa Adonai Panaveleha Veaseleha Shalom. Elohim é Rei fiel. Tradução: o Eterno te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o Eterno o seu rosto sobre ti. Tenha gracia. Tenha o Eterno bondade de ti e põe em ti a paz. Certamente o Eterno abençoará todas as pessoas que estão ouvindo essa voz com paz. Shalom, shalom. Quinta-feira, às 19 horas. Shiur Datavá, ou seja, estudo da palavra, de palavras pagãs, com as palavras kadosh, e também o hebraico. Todos estão convidados. Fique na Shalom do Eterno. Encerrado o culto ao Todo-Poderoso. Yud Reva Verre, leve-nos em segurança para os nossos lares e que segure a sua beite com segurança. Amém. Encerrado o culto nesse momento. Shalom, shalom.